Judá, uma das 12 tribos de Israel, descendia de Judá, o quarto filho de Jacó com Lia. Nesse vídeo vamos falar sobre a história de Judá e de sua tribo, a origem e história da tribo mais importante de Israel, da qual descendeu o Messias. Nascido em Padã Arã, Judá foi o quarto filho de Lia, a esposa menos favorecida de Jacó. Na ocasião de seu nascimento, sua mãe o chamou Judá, que significa louvado, em gratidão a Deus, por ter lhe dado um quarto filho. Quando já era adulto, Judá saiu para passar uns dias com seu amigo Ira em Adulão, onde conheceu e casou-se com uma mulher, filha de um cananeu chamado Sua. Ele teve 3 filhos com ela, chamados Onã e Selá. Judá ocupou uma posição de liderança entre os filhos de Jacó e desempenhou um papel importante na história de sua família. Em um momento crucial, Judá impediu que seus irmãos matassem José, sugerindo que ele fosse vendido como escravo. Mais tarde, durante uma crise, Judá negociou com o governador do Egito, sem saber que era seu próprio irmão José. Ele até se ofereceu para ser prisioneiro em lugar de seu irmão mais novo, Benjamim. Judá também foi escolhido por Jacó para liderar a caravana de Israel até Gósen e recebeu proeminência como se fosse o primogênito, embora o direito de primogenitura na herança tenha sido dado a José através de seus 2 filhos. Como era de costume daquela época, Judá providenciou uma esposa para seu filho chamada Tamar. No entanto, era perverso e Deus o castigou com a morte. Como não gerou filhos, Judá ordenou que seu segundo filho, Onã, se casasse com Tamar e desse um herdeiro para seu irmão falecido, conforme as leis que Deus determinava em tais circunstâncias. No entanto, Onã também falhou em cumprir sua obrigação e foi castigado por Deus. Então Judá pediu a Tamar que não se casasse novamente, mas esperasse na casa de seu pai, até que seu filho mais novo, Selá, tivesse idade suficiente para se casar. Tamar atendeu aos desejos de Judá, mas muitos anos se passaram e a esposa de Judá faleceu. Tamar percebeu que não seria dada em casamento a Selá, que já era adulto. Então Tamar foi astuta e enganou Judá. Ela cobriu seu rosto e fingiu ser uma meretriz para poder ter relações com ele. Então dessa trama, Judá tornou-se pai dos gêmeos Pérez e Zerá. Quando soube de tudo, Judá reconheceu que não a tratou com justiça por ser viúva e levou-a para sua casa, onde cuidou dela. Porém, não teve mais relações íntimas com ela. Foi através de Pérez que Judá tornou-se ancestral do rei Davi e de Jesus, nosso Senhor. Posteriormente, Jacó e toda a sua família desceram ao Egito e habitaram ali, a pedido de José. Quando Jacó estava prestes a falecer, ele abençoou seus filhos e falou-lhes palavras de profecias. Para os seus 3 primeiros filhos, só teve severas repreensões. Rúben, tu profanaste o meu lei. Simeão e Levi, maldita seja a vossa ira. Mas para Judá, o idoso Jacó teve palavras de elogio. Judá, seus irmãos o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço, e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer sua presa. Como o leão, ele se agacha, e como a leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Jacó profetizou que Judá seria a maior de todas as tribos. Predisse que o cetro, símbolo de realeza, jamais se apartaria de sua mão. Durante o tempo de Moisés, a tribo de Judá se tornou a mais forte e dominante entre as 12 tribos de Israel. Isso é evidenciado pelo censo realizado em Números 1,
onde Judá se destaca em população e em homens aptos para a guerra. A Bíblia diz que os clãs que compunham essa tribo eram os Selanitas, Perizeus, Zeraitas, Esronitas e Ramulitas. A tribo de Judá marchou na primeira fila do lado leste do tabernáculo. Calebe, filho de Jefoné, representou a tribo como um dos 12 espias enviados para buscar informações em Canaã, sendo o único, além de Josué, a entregar um relatório fiel. Durante as guerras de conquista, sob a liderança de Calebe, Judá conquistou aquela parte do país e mais tarde foi lhe dada como herança. A herança da tribo de Judá era no princípio 1/3 de todo o país a oeste da Jordânia, em cerca de 3.700 quilômetros, mas houve uma segunda distribuição quando Simeão recebeu uma porção de 1.600 quilômetros da parte de Judá. Aquilo que permaneceu em Judá ainda era muito grande em proporção à herança das outras tribos. Os limites do território são descritos em Josué 15, 20 ao 63. O território dado a Judá foi dividido em 4 partes. O primeiro era o sul, conhecido como Negueb, uma extensão de pastagem onde os patriarcas costumavam acampar. Em seguida havia o vale ou várzea, uma faixa larga entre as terras altas centrais e o mar Mediterrâneo, que era fértil e produtivo. A terceira parte era a região montanhosa, um planalto que se estendia de Hebrom até Jerusalém, onde as aldeias eram localizadas no topo das colinas e o solo era rico em recursos agrícolas. Por fim, havia o deserto ao lado do Mar Morto, uma região estéril e inabitável, onde apenas algumas cidades foram encontradas, adequada apenas para permitir pastagens escassas para ovelhas e cabras, e um lar seguro para leopardos, ursos, cabras selvagens e homens fora da lei. 9 das cidades de Judá foram designadas aos levitas e sacerdotes. Após a morte de Josué, Deus escolheu a tribo de Judá para liderar a conquista dos povos que viviam na terra prometida. No início do livro de Juízes registra a agressividade e força de Judá ao expulsar os cananeus da parte sul de Canaã. Vemos também a tribo de Judá prevalecer sobre seus irmãos na época de um dos descendentes mais famosos de Judá, o rei Davi. O tabernáculo de Deus estava há muito tempo em Siló, no território de José, mas Davi preparou o terreno para a construção do templo no Monte Sião, da qual fez sua capital. Deus escolheu Davi para ser seu pastor e Jerusalém para seu lugar de habitação. Davi foi escolhido para ser o pastor do povo de Deus, e a ele foi dado o símbolo da realeza, o cetro que permaneceria sempre na tribo de Judá. Após a divisão do reino de Israel com o reino do norte e o reino do sul, ambos os reinos enfrentaram dificuldades e se afastaram da adoração a Deus. O reino do norte foi conquistado pelo Império Assírio e levado ao cativeiro, e as 10 tribos se perderam entre as nações. O reino do sul durou um pouco mais, sendo conquistado pelos babilônios e levado ao cativeiro. Após um período de 70 anos de cativeiro na Babilônia, alguns judeus retornaram a Jerusalém e iniciaram a reconstrução do templo. O Messias e Salvador Jesus Cristo veio da tribo de Judá, sendo rejeitado pelo seu próprio povo. A igreja cristã foi inicialmente fundada pelos seguidores de Jesus e era composta principalmente por judeus.